Caro presidente, senador Eduardo Amorim, hoje na Comissão de Constituição e Justiça, ao final da reunião, apresentei como lido, por sugestão do presidente Vital do Rego, uma vez que já era tarde, o parecer que fiz sobre o projeto de lei 264 de 2013, que dá nova redação ao artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, a Lei das Eleições, vedando o financiamento de campanhas eleitorais por pessoa jurídica. E aqui leio o meu parecer sobre este projeto do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que na CCJ será apreciado com decisão terminativa. Quero ressaltar que, logo que foi considerado dado como lido, o presidente Vital do Rego concedeu vista coletiva, tendo em conta que diversos senadores, entre os quais acho que o senador Humberto Costa, o senador Inácio Arruda e outros pediram vista, e uma vez dado o pedido de vista coletiva, ele concordou que este item possa também ser considerado como parte da proposição de reforma eleitoral que está marcada para terça-feira, às 14 horas, ali na Comissão de Constituição e Justiça, onde será examinado o projeto apresentado pelo senador Romero Jucá, que teve o parecer do senador Valdir Raupp, o qual foi aprovado por consenso, mas com muitos senadores se comprometendo a apresentar destaques, dentre os quais o senador Pedro Taques e eu próprio, que apresentaremos uma emenda modificativa com a intenção de darmos transparência para que todos os eleitores conheçam, antes da realização das eleições, as contribuições dadas por qualquer ente público ou privado para os partidos, coligações e candidatos. Em síntese, o projeto do senador Jorge Viana pretende alterar o artigo 24 da Lei 9.504, de 97, para vedar a partido e candidato receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, ou de direito privado, ou seja, das empresas. Além disso, o PLS 264 de 2013 determina que tal vedação não se aplica aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por fim, a matéria determina que a futura lei entre em vigor na data de sua publicação, não se aplicando às eleições que ocorrerem em outubro de 2014. Na justificação, o autor registra algo que eu vou modificar, para ser válido em 2014. Atualmente, diz o autor, os limites firmados pela legislação brasileira têm se mostrado inertes diante da manifesta prática do abuso de poder econômico por parte de alguns candidatos que colocam seu futuro mandato à disposição daqueles que estão dispostos a alocarem voltosas somas financeiras em suas campanhas eleitorais. Desse modo, o arranjo normativo vigente, de um lado, constrói uma desigualdade política crescente entre os interesses dos grandes grupos econômicos que financiam as campanhas eleitorais e os interesses da massa desorganizada.
No fim das contas, aqueles que podem doar recursos às candidaturas vêm influenciando cada vez mais intensamente o processo de escolha dos representantes da sociedade, acentuando-se o descompasso entre a agenda política e as prioridades da coletividade. Por outro lado, as relações espúrias entre os doadores de campanha e os políticos ameaçam a legitimidade do processo eleitoral, a ponto do eleitor não se sentir representado por quem ele mesmo escolheu. E pior, a ponto do eleitor depositar mais confiança nas instituições que não o representam. Para, por fim, de forma definitiva, a referida contaminação do processo político pelo poder econômico, deve ser proibido o financiamento de campanhas eleitorais por empresa ou por qualquer outra pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. A possibilidade de doações a candidatos ou partidos deve ser reservada às pessoas naturais, que, dotadas da qualidade de cidadãos, podem participar ativamente do processo eleitoral, inclusive contribuindo financeiramente para a defesa do projeto político que mais se conforma com o seu estoque de ideias, valores e preferências sociopolíticas. Nesta comissão de Constituição e Justiça foram oferecidas até o momento 2 emendas assinadas pelo senador Pedro Táquis. Com respeito à análise, a matéria trata do direito eleitoral, inserindo-se na competência legislativa privativa da União e assegurada a iniciativa parlamentar nos termos dos artigos 22, inciso 1, 48 e 61, todos da Constituição Federal. Não vislumbramos vícios de natureza regimental, de juridicidade ou de constitucionalidade no projeto apresentado pelo senador Jorge Viana. No mérito, somos, portanto, favoráveis ao PLS número 264 de 2013. Porém, é reconhecida a necessidade de mudanças céleres na legislação eleitoral, o que nos leva a entender que a mudança proposta já deve vigorar para o pleito de outubro de 2014. Assim, optamos por suprimir o artigo 2º do PLS, número 264 de 2013, de modo a fazer valer as mudanças propostas já para as próximas eleições de 2014. Eis porque é da maior importância que o presidente Vital do Rego, da Comissão de Constituição e Justiça, considere que também este parecer e este projeto possam ser analisados na sessão extraordinária convocada para terça-feira, conforme ele próprio mencionou, ainda quando eu estava presente na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Entendemos que, além de vedar o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, como proposto pelo PLS 264/2013, devemos sujeitar a contribuição das pessoas físicas a limite que aqui se especifica em R$ 1.700. Tal valor equivale a aproximadamente o limite de rendimentos isentos de tributação do imposto de renda da pessoa física. Trata-se de medida destinada a coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral, do mesmo modo que a iniciativa que ora se pretende emendar. As emendas apresentadas pelo senador Pedro Táquis são muito oportunas e devem ser acatadas. Elas têm por objetivo harmonizar os demais dispositivos da legislação eleitoral com a mudança proposta pelo PLS 264 de 2013, de vedar aos partidos, coligações e candidatos a possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas e de limitar as contribuições e os gastos de pessoas físicas nos pleitos eleitorais. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 264 de 2013, com a emenda apresentada pelo senador Pedro Táquis, nos termos da seguinte emenda substitutiva. Artigo 1º. Os artigos 23, 24 e 81 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º. No caso de pessoa física, R$ 1.700 em cada pleito. Segundo,
em cada pleito significa, no pleito, se houver pleito para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República, para cada pleito até um máximo de 1.700 por pessoa física. Segundo, no caso em que o candidato utilize recursos próprios ao limite estabelecido no inciso anterior e ao valor máximo de gasto estabelecido pelo seu partido, na forma dessa lei. Artigo 24. É vedado a partir do candidato receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de direito público interno ou externo ou de direito privado. Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 81. A doação feita por pessoa jurídica a partido político, coligação ou candidato implica o pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada e, cumulativamente, proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público por período de até 5 anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa. Parágrafo único. As representações propostas, objetivando a aplicação das sanções previstas no caput, observarão o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1980, e o prazo de recurso contra as decisões proferidas, com base nesse artigo, será de 3 dias a contar da data da publicação no julgamento no Diário Oficial. Artigo 2º. Os artigos 31 e 39 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: é vedado ao partido receber direto ou indiretamente, sob qualquer pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de direito público interno ou externo ou de direito privado. Artigo 39. Ressalvado o disposto no artigo 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas para a constituição de seus fundos. Parágrafo 5º. Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir para as diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, observando o seu disposto no parágrafo 1º do artigo 23 e no artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Revogam-se o parágrafo 7º do artigo 23 e o artigo 27 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões. Então, este é o parecer que eu apresento, senador Eduardo Amorim, e aqui apenas coloco como será a emenda modificativa que apresento ao projeto do senador Romero Jucá, juntamente com o senador Pedro Taques, e me honro de estar colaborando com ele, e que diz, isso, eu não vou ler toda a justificação, deixarei para segunda-feira, mas aqui adianto apenas o que dirá o parágrafo 4º do artigo 28 do artigo 2º, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, na forma do artigo 2º desta emenda substitutiva ao projeto de lei do Senado 441 de 2012. Com a seguinte redação: os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar pela rede mundial de computadores e internet, nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado, que antecede o domingo das eleições, relatório que discrimine, em sítio criado pela Justiça Eleitoral, para esse fim, os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, os nomes dos doadores com os respectivos valores doados e os gastos que realizaram. Senhor presidente, estamos num momento de transparência, de abertura,
e de muita vontade da população estar participando, e nada melhor do que darmos completa transparência sobre, e não evitar de qualquer maneira como são feitas as doações, se possível apenas de pessoas físicas, mas de uma maneira mais transparente e democrática possível. Avalio que será um passo extraordinário para o aperfeiçoamento de nossa democracia. Muito obrigado, senador presidente Eduardo Amorim.